Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre as parasitoses intestinais e a relação com o alagamento nas comunidades. O foco da aula de hoje é na etiologia, nas formas de transmissão, nas manifestações clínicas e principalmente na prevenção dos aumentos e dos protozoários. Eu sou a Andrea, eu faço parte da equipe de saúde do projeto Integra Clima, do Educomunicação, e essa videoaula hoje é direcionada aos ACS, objetivando colaborar com esses profissionais de saúde na prevenção das principais parasitoses intestinais. E por que fazer uma videoaula sobre essa temática direcionada aos ACS? Porque os ACS, eles são profissionais que fortalecem o serviço da atenção primária de saúde em sua comunidade. Então, eles lidam com parasitose em sua rotina e podem estimular a mudança de hábito da população com as quais trabalham diariamente, pois, de uma forma geral, essas parasitoses elas são transmitidas por via fecal oral ou por contato com o solo contaminado por fezes. Por isso, elas geralmente ocorrem em países subdesenvolvidos, que está ligada a precárias condições de vida e de higiene, e principalmente a falta de acesso à água tratada e a falta de acesso a saneamento básico. As parasitoses na região, é importante nós darmos uma analisada como é que é epidemiologicamente, né? Vários estudos na região amazônica têm mostrado que a prevalência é acima de 40% das parasitoses intestinais. E a transmissão desses enteropatógenos, elas são mais frequentemente encontradas na população, especialmente na população ribeirinha. E ele está associado a diferentes fatores, entre os quais os hábitos de higiene pessoal, os cuidados no preparo, a forma de consumo de alimentos e com o uso e manipulação da água nos domicílios. Uma vez que a principal forma de transmissão desses agentes ocorre pela via fecal oral, ou seja, por meio de alimento e água contaminada com os ovos e os cistos desses parasitas, né? E o que diz a Organização Mundial de Saúde a respeito das parasitoses? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as parasitoses intestinais elas são consideradas doenças negligenciadas. Afinal, são mais frequentes em populações de baixa renda. Além disso, os investimentos em pesquisas eles são menores e eles então não atraem a atenção da indústria farmacêutica para investimento em medicações. A partir daqui, nós vamos abordar as principais parasitoses que rondam a região ribeirinha, né? Nós vamos falar aqui dos helmintos, que é a ascaridíase, a ancilostomíase, a enterobíase ou oxiuríase, e vamos falar dos protozoários, principalmente a giardíase e a amebíase. A ascaridíase, que é uma helmintíase, ela é uma doença causada pelo Ascaris lubricoides, né, muito conhecido na nossa região, mas com o nome de lombriga. Mas também tem outros nomes, que é a ascaridiose, ascaríase ou ascariose. Caso vocês desejam ler em algum artigo, em algum material que não seja esse vídeo, vocês podem encontrar com esses nomes diferenciados, que a gente conhece como lombriga. A transmissão da ascaridíase ela é por meio da ingestão de ovos, que ficam em alimentos crus ou alimentos mal lavados, né? Ou pela ingestão de água contaminada. A poeira e os insetos, eles podem transportar os ovos para os alimentos, podem contaminar. Então, podem ser encontrados na região sublingual das unhas, o que claramente se dá por uma higiene inadequada nessa região. E a partir daí, a gente pode analisar que um dos principais fatores de prevenção dessas doenças vai ser a orientação de higiene, né, nas populações. Aqui nós temos o ciclo das parasitoses. Você pode observar aqui que o ciclo, vamos começar daqui, por exemplo, esse paciente aqui, ele está infectado com uma parasitose, né, e aí ele vai defecar nessa região aqui que é perto de um poço. E aí essas fezes aqui em períodos de chuva, por exemplo, que ocorre alagamentos, uma maior infiltração de água, eles vão ser infiltrados junto com a água até a água do poço. E aí essa pessoa aqui, ela vai ingerir essa água
em sua residência e vai lavar os alimentos com essa água. E aqui, essa saladinha aqui, verde, está mostrando claramente que está infectada, tanto ela quanto essa água, e esse paciente está ingerindo isso. A partir do que ele ingere esses alimentos, essa água contaminada, os óleos serão liberados no seu intestino e vão cair na circulação. Da circulação, elas vão viajar pelo coração, pelos pulmões, vão até o esôfago, que é onde geralmente a pessoa sente uma coceira e ela vai tentar tossir e regurgitar essa larva, né? E essa larva vai e se fixa no intestino dessa pessoa. Quais as manifestações clínicas principais que a pessoa infectada vai ter? Ela geralmente vai ter uma febre baixa, vai ter uma tosse, uma dificuldade respiratória, vai apresentar uma cefaleia, dores musculares. Mas, quando essa larva está no intestino, ela pode desencadear intensos estímulos secretórios e motores, o que ocasiona uma dor epigástrica e uma diarreia no paciente. Então, essa pessoa apresenta transtornos funcionais, como vômito, ela vai apresentar uma perda do apetite. Se for uma criança com uma alta carga parasitária, essa criança ainda vai apresentar um atraso no desenvolvimento físico e mental devido a uma ação exfoliadora exercida pelos helmintos, porque eles consomem uma grande quantidade de proteína, né? Eles consomem lipídio, eles consomem carboidrato do intestino dessa criança, e por via disso, essa criança não vai ter no seu corpo esses alimentos essenciais, e aí isso pode causar nessa criança uma falta de proteína, uma falta de vitamina, e isso vai influenciar no seu desenvolvimento físico quanto no seu desenvolvimento mental. Ocorre também que esses vermes podem produzir uma obstrução intestinal, porque eles têm o poder de enovelamento na luz do intestino e formar aquelas bolas de verme junto, e isso pode ocorrer uma obstrução intestinal nessa criança. A prevenção do quadro dessa parasitose são principalmente ações que promovam os hábitos de higiene mais saudável, né, nas pessoas do domicílio, como, por exemplo, lavar as mãos antes das refeições, higienizar, manusear e armazenar adequadamente os alimentos. É uma ação que precisa ser amplamente trabalhada por meio de campanhas midiáticas e também dos trabalhos escolares, sobretudo com crianças em idade escolar, porque geralmente são as mais acometidas por essa parasitose, a fim de quê? De possibilitar a conscientização das pessoas sobre as tais medidas, as quais contribuem de maneira eficaz, né, para diminuir o número de infecções e também de disseminação dessa doença. Agora nós vamos passar a falar sobre a ancilostomíase, né, como nós conhecemos popularmente como amarelão. Amarelão é causada pelo necato americano, né, que é o verme mais prevalente no Brasil. Mas também existe um outro verme que causa a ancilostomíase, que é o Ancilostoma duodenale, e eles são parasitas que habitam o intestino delgado do ser humano e se alimentam principalmente de sangue. A transmissão da ancilostomíase ocorre por meio da penetração da larva ativa na pele, por meio da pele do hospedeiro. E essa larva, para ela entrar na pele do hospedeiro, ela não é preciso essa pele estar ferida. Pelo contrário, ela tem o poder de penetração na pele íntegra. Geralmente, ela ocorre após o contato direto com o solo contaminado por fezes humanas. Então, essas parasitoses elas são mais frequentes em locais que não têm saneamento básico. Aqui nós temos uma imagem, né, de um trabalhador, ele está descalço nessa região aqui, ó, e essa região está mostrando aqui que ela está infectada pelas parasitoses, né, pela larva da parasitose. E aí essa larva vai penetrar na pele dele, vai viajar até a sua corrente sanguínea e vai chegar no intestino. E aí ela vai ficar ali, sugando o sangue dessa pessoa. Então, uma das maiores manifestações clínicas desse tipo de verme a pessoa apresentar uma anemia muito forte. E por isso que nós chamamos de popularmente
de amarelão. Os sintomas dessa pessoa, como mencionado anteriormente, é uma anemia causada pelo intenso hematofagismo, né, que é exercido por esses vermes. Ele é o principal sinal da ancilostomias, é a anemia. As mulheres grávidas, quando elas estão infectadas, elas têm uma anemia forte e pode-se observar no seu bebê um baixo peso dessa criança quando ela nasce. A anemia também, a criança vai ter por deficiência de ferro, porque como ele é um verme muito hematófago, ele vai suprimir a quantidade de ferro ideal da pessoa, né? Ele vai consumir esse ferro e essa criança ela vai ficar sem ferro e por conta disso ela vai desenvolver uma anemia. E também pode reduzir a capacidade cognitiva dessa criança e isso daí traz para essa criança um baixo rendimento escolar. A prevenção dessa parasitose, né, principalmente é uma educação sanitária, que são medidas básicas de controle, mas também lavar as mãos e lavar os alimentos e beber água filtrada ou fervida, são medidas preventivas, principalmente também uma medida de calçados, né? Por exemplo, esse verme ele tem uma penetração ativa em um meio de transmissão. Então, o uso de calçados e luvas, quando a pessoa vai manipular solo, transitar por esse solo, principalmente em regiões endêmicas, tem que ser privilegiado, porque é uma forma de prevenção dessa parasitose. Agora nós vamos falar sobre a enterobíase ou oxiuríase, que também é uma parasitose intestinal, é aquela que a gente conhece como tuxina, é uma parasitose causada pelo Enterobius vermiculares, né? Aqui nós temos uma imagem que mostra uma quantidade de vermes na região anal de um paciente, e aqui vários vermes, ó, esses vermes branquinhos aqui, essa pessoa está infectada, né? E a transmissão desses vermes, né, ela ocorre por meio da ingestão de ovos, por meio de auto-infecção também. Pode acontecer da pessoa estar infectada e aí ela passa a mão no ânus, ela coça aquela região e ela se auto-infecta, né? Ela também pode ser causada por meio de alimentos ou então por meio de fomites, por exemplo, criança que gosta de colocar brinquedos na boca, geralmente, né, pode se contaminar se houver um ciclo já em sua residência ou no local onde ela está participando ali. Além disso, também, os ovos eles podem ficar em suspensão no ambiente e eles podem ser inalados. O indivíduo, por exemplo, que é suscetível, que tem as mãos contaminadas por ovos de um indivíduo infectado, e ele leva, por exemplo, na ocasião, um cumprimento a outra pessoa, e essa pessoa leva a mão à boca, ela pode adquirir o patógeno e desenvolver enterobíase. Então, é uma parasitose que ela é muito fácil de ser disseminada entre as crianças, porque criança gosta de brincar, de pedir o lápis na escola do coleguinha, usar o lápis, não consegue se conter quando sente um prurido anal, ela vai coçar. Então, é uma doença muito ligada à questão da idade escolar. Os sintomas são principalmente o prurido anal, principalmente à noite, né, é uma queixa muito comum. Esse prurido ele ocorre por conta de uma reação inflamatória, porque os vermes eles viajam do intestino até a base anal e ali eles se alojam e produzem uma reação inflamatória naquela região, é o que causa o prurido. A prevenção é higienizar as mãos, pelo menos antes e após as refeições, ou após utilizar o banheiro. Também é importante manter as unhas curtas e limpas, evitar coçar a região perianal, crianças, por exemplo, que estão em idade escolar, que não conseguem ter um controle sobre o prurido anal, coloca uma roupa que dificulta esse tipo de ação, promover educação e saúde, tanto domiciliar quanto na escola, promover o tratamento da pessoa que convive no mesmo domicílio na escola, por devido à facilidade de disseminação dessa doença, né, pelo toque de mão, por cumprimento, por fomites. Então, é importante que promova o tratamento das pessoas que estão convivendo ali naquele ambiente que estão infectadas. Mudar e lavar também frequentemente as roupas de cama, né?
e as roupas de uso pessoal, porque esses vermes à noite, eles saem geralmente do ânus e eles ficam alojados nas coxas de cama, nas roupas íntimas, né, dos pacientes, e isso tem que ser lavado para que evite uma disseminação maior. Agora nós vamos entrar na parte protozoária, né, nós vamos falar da giardíase, que é uma infecção intestinal também, ela é causada pelo protozoário flagelado, chamado de Giardia lamblia. É uma das principais parasitoses encontradas em todos os países, tanto subdesenvolvidos quanto desenvolvidos, principalmente em países que são de clima tropical e subtropical, como é o nosso, né? A transmissão da giardíase, ela é pela via oral, por meio da ingestão tanto de água ou de alimento contaminado. A transmissão da doença está intimamente ligada à contaminação de ambiente e de alimento. Por isso, a importância muito grande de analisar o recurso hídrico daquela região, analisar em época de alagamento, o encontro da água, dos alagamentos com as águas dos poços, né, que sabe-se que as pessoas utilizam as águas dos poços, as saladas, os pomares, né, os alimentos verdes que forem consumidos tem que ser muito bem lavado, muito bem tratado. Os sintomas da pessoa que possui esse tipo de parasitose, ela geralmente tem duas fases de sintoma. Ela tem uma fase de sintoma agudo, tem uma fase de sintoma no período crônico dessa doença. Então, na fase aguda, essa pessoa apresenta uma diarreia, ela apresenta um mal-estar, ela apresenta esteatorreia, que são gorduras com fezes, apresenta um acúmulo de gases no sistema digestivo, ela vai apresentar uma dor abdominal, uma perda de peso, náuseas e vômitos. Na fase crônica, a pessoa continua tendo diarreia, só que devido a ela já vir tendo diarreia constante, ela vai ter uma perda de peso profunda e também vai ter uma desabsorção de gordura, né, de carboidrato, de vitamina. E isso pode levar a um quadro de hipoalbuminemia nesse paciente. Ela vai ter uma deficiência de vitamina A, de vitamina B12 e folato, o que vai interferir diretamente no seu desenvolvimento físico e no seu desenvolvimento intelectual. A prevenção, né, dessas parasitoses é através do saneamento básico adequado, com a utilização de água tratada ou fervida para que ocorra a eliminação de eventuais cistos da parasitose. Tem que haver uma correta higiene pessoal, já que é possível a contaminação de pessoas, né, quando há grandes aglomerações. Também a lavagem adequada de alimentos, diagnóstico e tratamento precoce do paciente de possíveis animais domésticos infectados, porque eles podem passar para os seres humanos. E tudo isso com o intuito, né, de interromper a cadeia de transmissão. Agora nós vamos falar sobre o protozoário, a amebíase, né? É uma doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica e a gente conhece esse protozoário popularmente como a ameba, né? A transmissão da amebíase, né, é uma transmissão pela via oral, por meio da ingestão de água e de alimentos contaminados e também por meio das mãos contaminadas com fezes. Aqui nós temos 3 ilustrações desse slide. Uma ilustração onde uma pessoa que está infectada, né, com essa amebíase, ela vai depositar os ovos dela no solo. Esses ovos, em período de enchente, por exemplo, né, o que, é que vai acontecer? Eles vão ter mais fácil acesso aos alimentos da horta, da agricultura, e esses alimentos chegar também nos poços d'água, né? E esses alimentos, se eles não forem bem tratados, aqui dá para ver que não vai ser, porque esse poço aqui, ele vai lavar esse alimento, vai servir para a lavagem desses alimentos aqui e vai servir para que a pessoa consuma essa água. Então, basicamente, já vai ser a água, o alimento contaminado e vai chegar até as pessoas da residência, né? Aqui estão as crianças sendo representadas e elas vão ingerir esses ovos e provavelmente elas vão ficar contaminadas, né? Aqui nós temos a representação de uma horta, em que as pessoas estão manipulando a terra aqui, ó, mas aqui, essa horta, se houver uma enchente e houver contaminações, pessoas que defecaram aqui, que estavam contaminadas, vai chegar até essa horta e vai contaminar aqui, né?
esses produtos que vão para a mesa de quem está produzindo. Os sintomas, né, mais comuns é a febre, a dor abdominal, a pessoa também tem fadiga, tem uma perda de peso e ela vai ter a disenteria, é uma das principais manifestações clínicas de uma pessoa que tem esse tipo de parasitose. A pessoa tem uma diarreia com muco e uma diarreia com sangue também, né, que pode causar principalmente uma preocupação entre as pessoas daquela residência ali e que precisam de uma orientação caso isso venha a ocorrer. A prevenção dessa parasitose ela é principalmente uma medida de controle e profilaxia da mebize, tem que ser pautada nos pilares de educação e saúde. As políticas públicas de controle também, saneamento básico, os indivíduos eles têm que ser informados a respeito dos modos de transmissão, principalmente, para que eles possam conseguir se proteger disso, né? Se eles possam conseguir evitar essa transmissão. E também eles têm que saber sobre os fatores de risco que estão associados a essa infecção, porque só assim eles têm autonomia para se proteger. Além disso, também deve haver um diagnóstico, um tratamento das infecções, né, considerando a possibilidade da contaminação ambiental e uma disseminação da doença pela via fecal-oral. E, por fim, é importante ser ressaltado as medidas de saneamento básico, as quais são essenciais para impedir o estabelecimento do ciclo biológico desse parasita. E agora nós vamos fazer uma análise dos alagamentos na transmissão das parasitoses. Qual o papel dos alagamentos na transmissão das parasitoses, né? Então, os alagamentos, o que é que acontece? Eles facilitam a mistura de resíduos que são provenientes das atividades humanas à água para consumo. Então, como foi explicado, por exemplo, aqui na frente, aqui nós temos ilustrações de inundações, certo? O que acontece é que essas inundações aqui, ó, se tiver com ovos de parasitos, esses ovos eles vão viajar por aqui, eles vão chegar nessas plantações aqui, eles vão chegar à água de um poço que existe numa residência, ó, aqui tem um poço, então eles infiltram pelo solo, chegam até a água do poço. E aí as pessoas dessa residência vão consumir a água desse poço aqui. Elas podem pegar essa água daqui, podem tomar diretamente daqui, não passar por um processo de filtração, ou por um processo de fervura, ou por um processo de hipoclorização. E aí as pessoas não fazendo essas três medidas, elas podem se contaminar. Então as enchentes, elas são propícias à contaminação das parasitoses na região ribeirinha. Aqui são as nossas referências bibliográficas, né, que foi usada, aqui tem várias. Muito obrigada pela aula, fico muito grata de poder estar ministrando essa aula para vocês. Espero que vocês gostem muito, que o intuito do projeto Integra Clima é ajudar, né, colaborar com vocês na prevenção das parasitoses intestinais. Muito obrigada e obrigada.